Oi! Desde que eu comecei a gravar vídeos pra internet, de longe, uma das perguntas que mais me fazem é como eu me descobri e como eu me assumi lésbica. E eu cheguei a fazer vídeos sobre isso, cheguei a responder essas perguntas, mas eu comecei na internet no TikTok, né? Eu tô agora aqui no YouTube, ainda gravo pro TikTok, mas eu comecei no TikTok e é uma plataforma de vídeos curtos, então os vídeos tiveram menos riqueza de detalhes, são vídeos antigos também, então pensei, por que não, né? Contar essa história direito, com detalhes, tudo certinho pro YouTube pra vocês. Nesse mês do orgulho, inclusive, né? Esse vídeo vai sair no mês do orgulho, eba! Mas, caso você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo e não me conheça, prazer, meu nome é Larissa, eu gravo vídeo pra internet vai fazer 2 anos, eu tenho 20 anos, eu sou lésbica, eu faço ciências sociais na UERJ e o meu conteúdo basicamente gira em torno disso, da minha sexualidade, de pautas da comunidade LGBT, de ciências sociais, de sociologia, da rotina e da vida universitária e de basicamente tudo que eu gosto e estudo sobre. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Como que eu me descobri? Eu não vou dizer que eu sempre soube, mas sendo extremamente honesta, eu cresci tendo a plena consciência de que eu era diferente das outras meninas. Ai, eu sou tão diferente das outras garotas. Não, não nesse contexto. Eu me sentia muito diferente de todo mundo, assim, de todas as crianças, de todo mundo na escola. Eu me sentia diferente. E eu não sabia o que me fazia diferente. Eu não fazia a menor ideia. Eu cresci numa família extremamente evangélica, então eu cresci, né, no meio da religião, e eu frequentava muito a igreja consequentemente. E não qualquer igreja, era a Universal, que como é que eu posso como é que eu posso dizer pra vocês? É uma igreja meio rígida, meio não, bastante rígida, vamos dizer assim. Só que apesar de ser uma igreja muito rígida e ter, claro, seus tabus de igreja, eu cresci não sabendo que pessoas LGBT existiam. Primeiro porque não se via na televisão, não se via em nenhum lugar, algumas vezes se via na rua, mas ninguém explicava aquilo pra mim e eu via sem saber que existia, eu não fazia a menor ideia que homossexualidade era uma coisa real e que existia, porque ninguém falava sobre isso comigo, ninguém me explicou, ó, filha, 2 mulheres elas podem se gostar, 2 homens podem se gostar, tipo, nunca tive essa conversa. E consequentemente, como não se falava de pessoas LGBT pra mim, eu não sabia que existiam, eu também não sabia que homofobia existia, porque não é que, tipo assim, se falam de pessoas LGBT, pelo menos no meu contexto, se falavam de pessoas LGBT pra falar que é errado e avisar que se você for vai pro inferno, não, simplesmente não se falavam. E como não falava, eu consequentemente não sabia que homofobia era uma coisa que existia. Guarda essa informação que ela é muito importante. Só que assim, não dá pra esconder esse tipo de coisa de uma pessoa curiosa e fofoqueira por muito tempo, né? Porque quando eu comecei a ter acesso à internet, eu descobri o quê? O Quebrando Tabu, o Ruba TV. Descobri o mais importante de tudo das minhas descobertas, a descoberta do milhão, as fanfics. Não qualquer fanfic, não. Lauren Jauregui, Camila Cabello, do Fifth Harmony. Eu virei muito fã do BTS no final de 2016 para início de 2017, eu não lembro direito, isso tem muitos anos, eu não vou lembrar. Então sim, eu lia fanfics do BTS, eu lia Jikook, eu lia Soap, Yoongi Hoseok, eu amava, gente. Foi a descoberta do... fiquei rouca, foi a descoberta do milhão. Só que o que acontece? Por que eu me sentia tão deslocada e tão diferente das minhas amigas e das pessoas ao meu redor? Porque enquanto eu estava mais preocupada com as minhas fanfics, se o Jimin ia voltar com o Jungkook porque terminou com ele, porque teve um mal entendido na fanfic e eles brigaram muito feio, o Jimin acha que ele foi corno e não foi, porque a SN foi lá, beijou o Jungkook na frente dele, sabe? Esse tipo de fanfic? Isso aí mesmo. Tava mais preocupada em apagar o histórico do meu YouTube toda vez que eu ficava vendo momentos da Camila e da Lauren sendo extremamente gays. Tava mais preocupada em brincar ainda, porque eu brinquei até mais tarde. As minhas amigas estavam mais preocupadas com o garoto que elas tinham crush. E veja bem, eu não só sou lésbica, como eu também sou neurodivergente, eu tenho TDAH. Ou seja, eu criança era esquisita ao quadrado. Eu era o dobro de esquisita, eu era o dobro de deslocada. Meu Deus do céu, coitada dessa criança. Então eu, como qualquer pessoa neurodivergente, eu tinha uma mania de ficar mega analisando as pessoas, observando elas o tempo todo, pra tentar copiar a forma como elas agiam em público para que eu agisse da mesma forma e não fosse tão vista como esquisita, porque eu sofri bullying por ser do jeitinho que eu sou, do meu jeitinho especial de ser. E de tanto observar as meninas da minha idade, principalmente as minhas amigas, eu comecei a internalizar na minha cabeça que pra ser aceita num grupo de amigas, pra ser vista como uma garota legal, descolada, eu tinha que ter um crush em um menino, porque chegou uma idade onde era praticamente obrigatório você ter um crush, senão você
era, tipo assim, a excluída dos ciclos sociais todos, que não tinham crush, não tava pensando em perder o BV, ainda não perdeu o BV, porque as meninas, elas ficavam muito indignadas, assim, nossa, como assim? Não tem nem nenhum menino que você ache bonitinho, que você ache, sabe? Tipo, existia muito essa pressão de você precisa gostar de um menino logo. E o que que eu fiz? Eu comecei a inventar crushes. Mas era muito escroto, porque assim, não é que eu não tinha crushes de forma orgânica, era tipo assim, uma semana, eu tenho crush em fulano. Aí, esqueci que fulano existia. E aí, semana que vem, outro. Aí, outro. Tipo, não era de forma orgânica. Eu claramente tava escolhendo os meninos e eu jurava que aquilo dali era ter um crush, porque eu não sabia o que era ter um crush. Eu não tinha o menor interesse em meninos. Mas eu tinha que ter, né? Eu tinha que ter. Então, eu me forcei a escolher aí, meninos. Né? Inclusive, estraguei muitas amizades com amigos que eram queridíssimos por mim, porque eu achava que era uma obrigação eu estar apaixonada por ele. Tipo, na minha cabeça, tipo assim, se o garoto ele é legal, me trata que nem gente, tem os mesmos gostos que eu, logo eu tenho que estar apaixonada por ele, porque é isso. Né? Tipo, não existia amizade entre homem e mulher naquela época, porque o mundinho hétero, ele é realmente limitado nesse quesito, né? Homem e mulher não pode ter amizade de jeito nenhum. Então, toda vez que eu me aproximava de algum menino, porque ele tinha vários gostos parecidos com os meus, e eu tava tipo, meu Deus, eu vou ser super amiga dele, ele é muito legal, começava chipo, e aí eu falava, eu tenho que estar apaixonada por ele, então. Então tá, vamos, né? Só que aí, no fatídico ano de 2018, depois de tanto fingir crushes em meninos aleatórios e inventar paixões que não eram reais, apareceu uma menina na minha vida. Como eu disse, eu era muito fã do BTS, ela também, a gente se conheceu por causa do BTS, e além do BTS nós tínhamos vários outros interesses em comum. Eu adorava conversar com ela, a gente tinha um papo que fluía muito bem porque a gente gostava das mesmas coisas, e ela era muito bonita, tipo, muito assim. E aí eu lembro de olhar pra foto dela pela primeira vez e sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu achei que eu tava doente. Eu falei, cara, o que que é isso? Era um sentimento completamente novo, que eu não fazia a menor ideia do que era. E aí, depois de tanto pensar, meu Deus, o que que é isso? Será que eu tô doente? Será que eu vou morrer amanhã? Eu descobri que isso era um crush. Ter um crush era isso, que as minhas amigas tanto falavam. Num determinado momento da minha vida, eu me convenci de que aqueles crushes que eu me forçava a ter por meninos eram paixões reais, mas nesse dia, nesse momento da minha vida, pela primeira vez, eu estava sentindo de verdade o que que era ter um crush. Não era uma coisa tipo assim, eu escolhi essa pessoa aqui pra eu gostar. Não, era orgânico, era genuíno. Tipo, eu não tinha a menor expectativa de sentir coisas por essa menina, mas eu senti. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu, obviamente, já sabia mais ou menos, já tinha uma noção do que era, apesar da minha relutância no início, né, de entender, porque eu nunca tinha me apaixonado antes. Essa menina foi a minha primeira paixãozinha, foi a primeira vez que eu estive apaixonada na minha vida. Eu não sabia o que era se apaixonar. As minhas amigas ficavam falando e eu falava dos meus crushes, mas eu ficava, gente, eu não tenho nada pra falar desse menino, de tipo, meu Deus, eu amo tanto ele, meu Deus, ele curtiu meu story, meu Deus, ele, sabe, tipo, eu não podia ligar menos, assim, porque que a porra do garoto fazia. Só que com essa menina, eu passei a entender. E como eu já tinha, né, depois desse momento, já passei a ter uma noção de que pessoas LGBT existiam, porque eu acompanhava o Luba, eu lia fanfics, então eu já comecei a saber que pessoas LGBT existiam, apesar de não saber ainda que a homofobia existia. Vai guardando essa informação. Eu comecei aos poucos a entender que o que eu tava sentindo era paixão. E aí eu fiquei, gente, como assim? O que eu faço com essa informação? Eu fiquei desesperada, porque eu nunca pensei na possibilidade que eu pudesse gostar de mulher, nunca. Só que aí eu falei, não é possível, não, deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar lendo muita fanfic, devo estar enlouquecendo, devo estar confundindo as coisas. Só que aí eu comecei a me observar um pouco mais. Comecei a prestar atenção em como que a minha cabeça funcionava. E eu me lembro muito claramente de perceber uma coisa na aula de educação física, que as meninas nunca gostaram muito de fazer. Então a quadra, ela era separada para os meninos e para as meninas. Os meninos jogando futebol e as meninas dançando, né? Que aquela época era a época de ouro do funk, FP do trembala, vamos pra gaiola e não sei o que. Era a época de ouro do funk e as meninas ficavam dançando e os meninos jogando bola. E aí os meninos, né, jogando, aí soa, aí puxa a camisa aqui pra, né, tirar o suor e aí mostra o tanquinho e as meninas olhando. Ai, nossa! E eu bem assim. Lá, gente, a Clô, sem nenhuma reação. Clô. Só que o que eu percebi, enquanto todas as meninas estavam olhando pro tanquinho do fulano, eu tava mais preocupada em olhar as meninas dançando. E eu sentia coisas que eu não sabia descrever o que era. Não sabia.
Mas aí eu comecei a entender. Ai, meu Deus do céu, acho que eu gosto de mulher. Acho que eu gosto de menina, viu? E por obra do destino, essa menina que eu tava apaixonadinha era bissexual. Assumidamente, assim. Ela falava, botava nas redes sociais dela, sou bissexual. E aí eu vi aquilo, falei, mas o que é bissexual? Fui pesquisar no Google. E aí, viado, o mundo se abriu, assim, pra mim. Falei, é isso então. Porque, assim, eu não pensava, não cogitava de jeito nenhum a possibilidade de eu gostar única e exclusivamente de mulheres. Eu falei, bom, então é isso. Eu, com zero conhecimento de sexualidade, 12 anos tentando descobrir quem eu era ainda no mundo, não era absolutamente ninguém. Com 12 anos você não é ninguém. Mas eu acreditei, eu acabei me forçando a acreditar que aqueles crushes que eu forçava a ter, que eu escolhia, meninos aleatórios pra ter crush, eram paixões reais. Então eu achei que, ok, já me apaixonei por um menino, tô apaixonada por essa menina, logo sou bissexual. Somei 2 mais 2 ali, deu 4. E é isso. Sou bissexual, então. Só que lembra que eu falei pra vocês que eu cresci sem ter a menor ideia de que a homofobia era uma coisa que existia? Eu não era homofóbica. De forma alguma. Eu segui o Quebrando o Tabu, eu segui o Luba, eu era super fã do Luba. Eu vou ser homofóbica? Eu jamais sou fã do Luba. Só que eu, pobre coitada, acreditei que isso significava que o resto do mundo todo era assim também. Pobre, coitada. E aí isso acabou resultando no maior plot das primeiras temporadas da minha vida, que foi uma cena onde ocorreu o seguinte. Eu tava discutindo com um garoto, né, na minha sala, e aí em determinado momento ele virou pra minha cara e falou bem assim, que não sei o que, sapatão. Bem assim pra mim, pra me ofender. Só que eu, né, já tava, tipo, já sabia que eu era bissexual, né, no momento era o que eu achava que eu era. Então virei pra ele e falei bem assim, sapatão não, amor, bissexual. Bem assim. O fecho. Deu um fecho bissex bem dado nele. Gente, todo mundo gag. Todo mundo me olhou bem assim, tipo... Você tá falando sério? Tipo, não, é sério? E aí ele falou, é sério? E eu, é sério, eu sou bissexual. E aí ele ficou apavorado. Gente, e eu falei isso com um professor na sala. Nem aí, gente, completamente deslocada da realidade pra falar isso no meio da sala, na frente de professores. E foi assim que Larissa Correia, no auge de seus 12 anos, descobriu o que era homofobia na prática. Gente, o tanto de rajado que eu levei. Juro por Deus! Assim, as pessoas, elas já tinham uma ideia, elas já achavam que eu era sapatão, né, me chamavam assim direto. Um ano antes de eu me descobrir, me chamavam assim direto, porque eu era muito colada numa amiga minha, e aí achavam que eu era namorada dela e tudo. E, enfim, um bafafá, inclusive eu me ofendi muito quando me chamaram de sapatão pela primeira vez e falaram que eu tava namorando essa amiga minha. Juro, postei textão no status do Zap, uma coisa horrível, assim, tipo, completamente afetada. Não alugaram um triplex, não, alugaram uma mansão na minha cabeça. Só que era muito piada, né? Porque além de tudo, né, além de eu ser muito grudada nessa minha amiguinha, eu também não era lá muito feminina, nunca fui. Desde criança eu fazia escândalo quando queriam botar vestido em mim, porque eu detesto vestido, detesto até hoje, eu acho que eu fico ridícula de vestido, de saia então pior ainda. Não é pra mim, simplesmente não é pra mim. Também nunca gostei de maquiagem, eu tentava me maquiar em uma época da minha vida, mas só me dava muita agonia, porque eu tinha a noção de que a minha cara tava pintada e não podia tocar, enfim, nunca gostei muito de maquiagem, não uso maquiagem, então as pessoas tiravam sarro de mim por isso. Só que quando eu comecei a me apropriar disso e falar eu sou isso mesmo, as pessoas ficaram estranhas comigo. Pessoas que antes gostavam de mim, que não tinham nada contra mim, passaram a ter. E aí isso me fez passar por situações que, cara, muito absurdas. E eu vejo hoje, eu fico, cara, absurdo eu ter passado por isso com 12 anos de idade. Eu não precisava ter passado por isso. Tudo bem, fui sem noção de ter falado, né, sobre isso abertamente numa sala de aula em 2018, mas eu não sabia que a homofobia existia, galera. Eu não fazia a menor ideia. As pessoas também não tinham, ninguém nunca tinha que ter se escondido em nenhum momento da vida. Em nenhum momento da vida as pessoas, elas deveriam ter que se esconder. Eu sofri homofobia não só por parte de alunos, assim, de aluno a gente já até espera, mas o surpreendente foi que eu sofri homofobia de um professor e da coordenação da escola por causa disso. Eu lembro a situação do professor, era o seguinte, ele era um professor de história e ele me amava. Me amava porque eu sempre amei história, sempre foi minha matéria favorita na escola. Eu prestava atenção em todas as aulas dele, eu fazia todos os trabalhos porque eu realmente me interessava e adorava história. De repente ele passou a não gostar mais de mim, depois que ele descobriu, né, que eu gostava de meninas. Inclusive ele passou a, de propósito, me deixar sentada longe das meninas. Ele não fazia marcação na sala de aula. Ele só me colocava pra sentar longe das meninas, ponto, sem motivo nenhum. E aí esse mesmo professor, uma vez, ele
passou um trabalho em grupo. E ele tava separando os grupos pra esse trabalho. E eu caí num grupo com uma amiga minha. E aí eu fui comemorar. Porque, né, eu podia ter caído com uma pessoa que eu detestava, porque era o professor que tava escolhendo os grupos, não era eu. Só que eu caí com uma amiga minha. Aí eu fiquei feliz e abracei essa minha amiga. Cara, gente, ele me olhou, parecia que eu tinha tirado a blusa no meio da sala. Juro por Deus, parecia que eu tinha feito a maior atrocidade do mundo. E ele olhou bem na minha cara e falou que se eu fizesse aquilo de novo, ele ia me tirar do grupo. E aí eu fiquei... Gente, mas eu não fiz nada, tipo, eu abracei uma amiga. Se eu fosse um menino abraçando, ele ia falar, ah, que bonitinho. Ah, casal, vai. Aí ele ficava shippando os alunos entre si. Mas eu abraçar uma amiga minha... Coisa absurda! E aí as pessoas, além de muito maldosas, também eram fofoqueiras. E aí chegou no ouvido da coordenação que eu gostava de meninas e não tinha o menor problema com isso. E aí decidiram, né, fazer com que eu tivesse um problema com isso. Alguém da coordenação chegou em mim, falou, né, que sabia, e falou que se eu não parasse com essas exatas palavras, tá? Se eu não parasse com isso, ela ia ter que falar com a minha mãe. E aí eu te pergunto, parar com isso o quê? Gente, juro, às vezes eu queria ter crescido sendo martelado no meu ouvido, ai, gay e lésbica vai pro inferno, do que eu ter que descobrir que as pessoas pensavam isso na prática. Porque foi muito ruim, assim. Eu não fazia a menor ideia de que isso existia de fato, gente. Eu não sabia. Eu não sabia que a homofobia existia, isso era muito absurdo, porque ninguém conversava sobre comigo. Então, já teve também situações de, tipo assim, minha melhor amiga da época, eu tá falando da menina que eu gostava, e ela virar na minha cara e falar, tá, mas você sabe que você vai pro inferno, né? O que que eu respondo? O que que eu respondo? Até hoje eu nunca sei o que responder. Tipo assim, o que que você quer que eu fale? Tipo, ah, me desculpe por ser lésbica? E eu lembro de como me tratavam diferente no grupinho quando eu tava, tipo assim, ah, eu tenho crush nesse menino. E quando eu tenho crush nessa menina. Era completamente diferente. A menina, elas desconsideravam, ignoravam totalmente. Ou ficavam me olhando com uma cara de tipo... E quando era o menino, queriam saber detalhes. Ah, quando você vai contar pra ele? Ah, e aquela coisa, né? Eu descobrindo a homofobia. No final, essa menina que eu era apaixonadinha não deu em nada. Eu contei pra ela que eu gostava dela e ela não sentiu mesmo e ficou por isso mesmo, tudo bem. Inclusive, sou amiga dela até hoje, continuamos amigas e somos amigas até hoje. E eu saí dessa escola, né? Mas saí com uma lição aprendida muito da valiosa, que era que as pessoas, o mundo vai cagar na minha cabeça se souberem que eu gosto de mulher. E aí eu internalizei isso. Fui para outra escola em 2019, já com a semente da homofobia internalizada plantadinha no meu coração. E assim, gente, se o ambiente do meu antigo colégio já era levemente hostil, o ambiente desse colégio que eu fui em 2019 era 10 vezes mais. Era tipo assim, papo de 2019 ter se tornado um dos piores anos da minha vida, um dos mais traumáticos também, né? Sofri muito naquela época, porque a escola tornou a minha vida um inferno, assim. Um inferno, eu não tenho como colocar em palavras. Tipo, não dá pra falar tudo aqui porque não é o tópico do vídeo, mas eu vivi um inferno naquele colégio, não só por, né, questões da sexualidade, mas por outras também, mas eu vou focar só nas questões de sexualidade aqui. E aí, tá, eu fiquei um pouquinho mais velha, não tanto, né, porque, tipo assim, né, eu tava no quê? No oitavo ano, eu tava no oitavo ano, tipo assim, novinha ainda, mas fui amadurecendo um pouco mais esse negócio de gostar de mulher, fui pensando um pouco mais na minha sexualidade, que aí entrei numa fase de tipo assim, cara, eu não sou bissexual, vamos praticar essa bissexualidade, vamos ficar mais com meninos, vamos tentar, porque assim, eu só me interessava por mulher. Eu só me interessava por meninas, eu só tinha, assim, eu falava que eu era bissexual, mas assim, only mulheres, sabe? Era tipo assim, 99% mulheres, 1% Yoongi do BTS. E se quiser. Que às vezes eu chamava ele de pai. Só que aí, conforme eu fui tentando namorar, gostar, assim, de algum menino, ainda era, tipo, muito não orgânico. Sabe, o meu corpo, ele gritava, tipo, Fia, sai daí, tem alguma coisa de errado. Toda vez que eu tentava namorar, gente, não durava uma semana, porque eu não aguentava, sabe, me batia uma ansiedade, o meu corpo parecia que tava gritando pra mim, filha, tá errado. Eu sentia que eu estava fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa não tava no lugar, não tava certo. E aí eu me sentia sufocada, terminava em uma semana, gente. Não dava certo. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu não gosto muito de menino, não.
acho que eu não gosto muito, não. Foi a primeira vez que eu pensei, tá, acho que eu sou lésbica, hein? Vixe, acho que eu gosto só é de mulher. Tava começando a levar menos a sério a igreja, tava criando minhas próprias convicções e tava questionando muito a igreja, falar, cara, umas coisas sem sentido, eu não me sinto bem nesse ambiente, e tava começando a parar de frequentar, apesar de ainda ser obrigada às vezes. E aí eu falei, tá, vamos ver como é que eu me sinto falando pras pessoas que eu sou lésbica. E aí fui pisando em ovos, porque assim, eu era muito people pleaser, sabe? Tipo, eu tinha uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, porque é isso, gente, eu cresci esquisitinha, sabe? Deslocada, não tinha muitos amigos, eu sofri bullying no ensino fundamental. E eu tava crescendo, eu queria que isso mudasse. Eu queria que as pessoas, elas gostassem de mim. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e pensassem, nossa, eu quero muito ser amigo dela. Eu queria ter amigos, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Então eu pensava muito em como as pessoas se sentiam comigo e o que elas pensavam de mim, ao invés de pensar no que eu sinto, no que eu quero fazer, no que eu gosto. E aí eu lembro muito claramente de uma cena, tipo assim, eu na sala de aula, eu tava conversando com uma menina que nem era muito minha amiga, nem era muito próxima dela, conversava com ela às vezes. E eu lembro de, no meio da conversa, ter falado pra ela que, eu sou lésbica. Aí ela me olhou com aquela cara, tipo, e aí falou, mas 100% lésbica? Tipo, não, nunca gostou de nenhum menino? Não, nossa, nenhum, você gosta só de mulher mesmo? Ah, nossa, eu não conseguiria. Com aquele olhar, sabe aquele olhar? Gente, eu não sabia lidar com aquele olhar. O mesmo olhar do professor de história, o mesmo olhar da minha ex-melhor amiga que falava que eu ia pro inferno, o mesmo olhar de todo mundo quando eu falei pela primeira vez que eu gostava de meninas e eu não sabia lidar com esse olhar. Era um olhar que gritava desaprovação, que gritava, isso é um problema, você é diferente e eu não gosto disso. Isso mexia muito, muito comigo. E eu não tinha ninguém pra falar sobre isso na época. Então eu meio que me revirei, me deixei esses sentimentos carcomerem o meu cérebro e me martirizei por isso por muitos anos sozinha. E aí chegou um momento que a palavra lésbica começou a me dar um pouco de desespero, porque toda vez que eu falava a palavra lésbica, agiam como se eu tivesse falado um palavrão, assim, uma coisa muito absurda, e lésbica era frequentemente naquela época associada a uma coisa ruim. Se você pesquisasse por lésbica no Google naquela época, só apareceriam sites de conteúdo adulto. Gente, eu só fui internalizando todo aquele ódio, aquela hostilidade, mas contra mim mesma, porque isso nunca se refletiu a como eu via as outras pessoas. Eu nunca cheguei a ser homofóbica com ninguém em nenhum momento, nunca pensei mal de nenhuma lésbica, mas isso era contra mim mesma, sabe? Eu internalizava. Tipo assim, não é um problema pros outros, mas pra mim é. E aí eu voltei atrás. Naquela época eu tava me aproximando muito de um menino, tava se tornando meu melhor amigo, assim, a gente tinha tudo a ver, a gente tinha gostos iguais, né? Ou seja, ele tinha a aprovação do meu ciclo social. E aí eu, né, de forma zero orgânica, como sempre, falei, bom, tô apaixonada, é isso. Né, tem que ser, vambora. E aí eu comecei a namorar com ele e durou 6 meses, o que eu acho muito. Pra mim, foi o máximo que eu consegui. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro de conversar mais uma vez com essa mesma menina, e aí no meio da conversa eu comentar que eu tinha namorado, tava namorando, e aí ela falou, namorado, tá namorando com menino, então você não é lésbica, né? Eu falei, não. E aí ela me deu, fez isso aqui pra eu fazer um high five, sabe? Tipo, uê, se livrou do demônio do lesbianismo, uê! Então era uma coisa muito real, assim, de, tipo assim, ser lésbica era um problema para as pessoas e a única forma de me encaixar, de ser vista, de, enfim, das pessoas gostarem de mim era gostando de homens, sabe? Porque eu já era meio esquisitinha socialmente e eu não podia fazer nada aí, com relação a isso, porque era o meu jeito. Eu tenho TDAH, né? TDAH não tem cura, né? Não tenho como tirar isso de mim. Então eu precisava pelo menos ser hétero. Tentava ali, né, reprimia, né, o que eu sentia por meninas e fui lá viver a minha fantasia heterossexual perfeita. E, gente, esse relacionamento era muito engraçado porque eu claramente não gostava dele tanto assim. Eu acho que ele percebia. Eu acho que ele percebia que eu não gostava dele tanto quanto ele gostava de mim. Porque eu sempre fui muito obcecada. Meu anime favorito é Haikyuu, né? Então, desde aquela época, eu gostava muito de Haikyuu. E eu era fissurada pelo personagem do Kageyama. É meu personagem favorito até hoje. E eu lembro de um dia, o meu namorado perguntar pra mim, tá, mas você prefere eu ou o Kageyama? E eu fiquei, não faça perguntas que você não quer saber a resposta. Não faça. Tipo, eu genuinamente pensei, o Kageyama. Old, pô, você.
E aí eu, assim, ignorando os sinais. Tipo assim, eu prefiro um pixel que joga vôlei e que se existisse, muito provavelmente eu gostaria de homem do que o meu namorado. A gente fingia. Troquei de colégio de novo, saí daquele umbral, que era o colégio que eu estudava em 2019, e fui pra outro. E aí eu fiz amigos pela primeira vez de novo, porque eu fiquei praticamente o ano todo de 2019 sozinha, mas não consegui aproveitar direito esses amigos, porque aí veio pandemia. E eu ainda estava namorando com esse menino, diga-se de passagem. E aí, no meio da pandemia, terminei com esse garoto. E é uma história relativamente longa, então eu vou encurtar. Mas, basicamente, a minha mãe, ela fuxicava muito meu celular. Inclusive, eu tinha uma péssima relação com ela por causa disso, porque ela encasquetava com tudo que eu fazia e era mega super protetora e fiscalizava meu celular. E ela descobriu, né, que eu tava namorando com esse menino porque eu tava conversando com ele, coisas de casal, né? E como eu tinha, tipo, 13, 14 anos, e ela não queria que eu namorasse. Né? Certa, né? Certinho. Lúcida, eu diria. E aí, como é que eu descobri que ela fuxicou meu celular? Porque eu estava fazendo terapia na época, né? No meio da pandemia, tava, tipo assim, era 2 pessoas por dia. E aí sentava, tipo, no distanciamento social absurdo. Eu aqui, a pessoa aqui, e a psicóloga na sala atendia, tipo assim, pouquíssimas pessoas. Era assim que tava funcionando. E aí, gente, flashbacks de guerra aqui. Eu entrei naquela sala, a psicóloga começou a me ouvir, e aí depois, em algum momento, ela saiu da sala, chamou minha mãe e pediu pra eu desbloquear o meu celular na frente da minha mãe. E pediu pra eu não mentir, porque ela já sabia de tudo. E aí eu fiquei. Agora fudeu! Foi assim que eu descobri que ela tinha fugicado meu celular. Foi bem divertido, assim, foi um dia ótimo. E aí tive que terminar com ele por causa dela, e eu lembro de sofrer muito, mas não foi um sofrimento de tipo, eu amo tanto ele, eu queria ficar com ele. Era um sofrimento de tipo, cara, meio que acabou pra mim, assim, porque eu sabia do fundo do meu coração de que se não fosse esse menino com quem eu fosse casar, eu sabia que não seria nenhum outro. Eu sabia que eu não gostava de meninos tanto assim, e eu sabia que ele era, tipo assim, a única exceção, o máximo que eu conseguia me esforçar pra gostar de um cara, porque ele era muito meu amigo, e eu sabia, e, tipo, mano, ele é perfeito, tipo, todo mundo aprova ele é legal, tem tudo a ver comigo, sabe? Mas principalmente porque as pessoas apoiavam a gente juntos. Então eu falei, cara, ele era a minha única chance, sabe? E agora eu não tenho mais isso. E agora? Me deu uma sensação de que a minha vida tinha acabado, assim. Porque eu falei, mano, e agora? E agora? Se eu for, quando for pra namorar outro menino de novo, eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou. E aí eu comecei a ficar desesperada com isso. Eu fiquei trancafiada em casa, né? E eu fui passar a pandemia na casa da minha bisa, porque a minha bisa é muito idosa e ela precisava de cuidados, e para isso alguém tinha que ir lá sempre. Só que não dava, né, pra ficar indo lá, porque minha bisa era muito idosa e podia passar o vírus. Então, eu e minha mãe ficamos morando, né, lá na casa dela durante a pandemia para poder cuidar dela. Contextualizando, porque isso vai ser importante daqui a pouco. E aí, no auge da pandemia, eu tava assistindo She-Ra, né? She-Ra, as Princesas do Poder, The Owl House, né? Quem viveu viveu. E eu tava entrando em grupos, assim, de pessoas que gostavam dessas mesmas coisas, e lá eu conheci uma menina, e eu fiquei obcecada, e aí voltaram essas questões pra minha cabeça, de tipo, cara, o que que eu tive com o meu antigo namorado? Foi um problema real, assim? Eu realmente não gostava dele? Tipo, voltou pra me assombrar esses questionamentos, e aí eu comecei a refletir a minha vida inteira. E aí eu sabia muito claramente que tinha uma diferença entre estar com um menino e estar com uma menina. Com um menino não soava natural pra mim. Parecia que eu estava, tipo, atuando. Era zero natural a forma como eu magicamente me apaixonava. Mas com o menino era tudo muito natural, sabe? Eu não forçava a aproximação com as meninas. Eu naturalmente só gostava delas. Era uma coisa natural. E eu não me sentia ansiosa como eu me sentia. Eu achava que era frio na barriga isso. Quando eu, ai meu Deus, esse menino aqui, esse meu namorado, tô com frio na barriga por causa dele. Não, era ansiedade. Era o meu corpo dizendo, filha, sai daí. Não é isso, sabe? Tá errado. Eu me sentia errada, sabe? Eu me sentia muito errada. Tipo, eu tava me desrespeitando completamente. E eu sabia disso. Eu sabia. Não à toa teve uma semana muito específica dessa pandemia onde eu passei noites sem dormir. Eu não dormia. Eu ia dormir, era 6 da manhã, porque era o horário que a minha mãe acordava e eu tinha que fingir que tava dormindo. E aí fechava o olho e pegava no sono. Mas eu não dormia, porque eu só conseguia pensar nisso. E eu só pensava, cara, não pode ser isso, não pode. Porque como é que eu vou contar isso pra minha mãe, sabe? Eu fiquei me prendendo fortemente ao rótulo de bissexual e assexual, porque tinha isso
também. Eu achava que eu era assexual porque eu tinha zero atração sexual no meu namorado. Zero. Em qualquer menino também. Então eu falava, bom, não gosto disso, então obviamente sou assexual. Mas isso claramente não valia pra mulheres. Eu sentia essas coisas quando se tratava de meninas. Mas por não sentir quando se tratava de meninos, então eu falei, bom, sou assexual e bissexual. E aí eu me prendi muito nesse rótulo porque, pra mim, eu tava me agarrando nisso como se fosse, tipo, a última esperança. De tipo, cara, não, eu sou bi, dá pra achar um cara, casar com ele, nunca precisar me assumir, e aí qualquer coisa, quando eu estiver quase morrendo, eu virar pros céus e falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, então eu sou hétero, tá? E aí eu morro e vou pro céu. Não ironicamente, era assim que eu pensava. De tanto que o meu cérebro tava corroído de culpa cristã, de homofobia internalizada e de insegurança e do que as pessoas pensavam de mim. Foi uma época muito desgraçada da minha vida. E aí eu lembro que tinha uma amiga minha nessa época que tava se descobrindo lésbica também e ela tava desabafando comigo. E ela contando, tipo, as coisas de como ela não conseguia se apaixonar por meninas, o que ela fazia. Ela falou, eu sinto que eu me forço a gostar. E aí eu lendo assim, quando o pastor só falta falar seu nome no culto, eu falei, amiga, você deve ser lésbica então, né? Eu falando isso em desespero, mas em desespero porque isso significava que eu era também, que eu sentia exatamente as mesmas coisas e cara, eu não conseguia dormir. Cara, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Não pode ser, como é que eu vou contar pra minha mãe? Em pânico, sabe? Tipo, meio que me recusando a aceitar nessa luta interna comigo mesma entre falar, não, cara, é isso mesmo, você é lésbica, resta aceitar e tipo, não, ainda dá pra tentar, eu preciso ter alguma coisa pra me apegar, pra no momento final eu conseguir ir pro céu, sabe? Era essa loucura que se passava na minha cabeça naquela época. E que eu não tinha tempo pra ficar martelando isso na minha cabeça antes da pandemia, porque, né, eu tinha aula, fazia coisas, né? Na pandemia eu ficava coçando 24 horas por dia e aí ficava tendo tempo pra pensar merda. E aí, depois de muitas noites sem dormir e buscando apoio nos meus amigos naquela época, que a grande maioria era virtual, eu tinha um grupo chamado Humilhadores Squad. No Humilhadores Squad, nós tínhamos amigos meus da escola nova, né, que apesar de eu não ter conseguido curtir muito eles pessoalmente, a gente vivia conversando. Alguns do meu primeiro colégio, lá antes do Colégio Satânico de 2019, e alguns amigos virtuais. Pessoas espalhadas ao redor do mundo, sou amiga deles até hoje. Amo todos. E eles me deram muito apoio. Tipo, muito apoio mesmo. Acho que se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim. Porque eles me apoiavam muito em tudo, sabe? Foi a primeira vez que eu senti que eu tinha amigos de verdade, que eu não precisava ficar me podando, tentando agradar eles a todo custo, fingindo ser alguém que eu não sou. Porque eles gostavam de mim do jeitinho que eu era, sabe? E eram pessoas que se pareciam muito comigo também, até hoje. Então, tá me dando vontade de chorar. Eu amo muito eles mesmo. E aí, graças ao apoio deles, eu falei, não, eu sou lésbica mesmo. E aí, assim, me descobri. Como eu me assumi? Foi no mesmo ano em que eu me descobri, por incrível que pareça. Porque o que acontece? Eu, né, como bem disse, estava passando a pandemia na casa da minha bisa. E aí, né, um belo dia, eu estava na cozinha, né, com o meu computador, porque, né, pandemia, então eu tava tendo aula EAD. Tava lá assistindo aula, fazendo trabalho, tudo. E aí, de repente, eu ouço a minha mãe falando com a minha bisa na sala o seguinte: não tem preconceito, não, a família não tem preconceito, não tá tudo bem. Algo assim. E aí eu ouvi as palavras preconceito e família, já falei, ela descobriu que eu sou lésbica, ela olhou meu celular, ela viu tudo, ela viu as conversas, meu Deus do céu, ela vai me tirar do armário a qualquer momento. Já traumatizada. Gente, completamente traumatizada, não dava. A minha mãe, ela fuxicava tudo na época. Tudo bem que ela tinha suas razões pra fuxicar, ela era muito super protetora, enfim. Mas ela fuxicava muito e eu falei, meu Deus, ela sabe. Ela sabe, e aí no meio larguei a aula, peguei o celular, comecei a excluir conversa, a excluir contato, apagar aplicativo, tudo. Fiz a limpa no celular. E aí eu, pensando num bicho ansioso, eu larguei o celular, né, praticamente resetado na mesa, e fui, né, já ansiosa, fui enfrentar lá o Golias. Cheguei pra minha mãe na sala como quem não quer nada, falei, mãe, tava ouvindo sua conversa com a Bisa na sala, do que você tá falando, assim? Fiquei curiosa, fui falar com ela. E aí, não era nada do que eu tava pensando, eu só surtei mesmo, traumatizada, ela tava falando que ela tava pretendendo mudar de religião, que ela tava se interessando mais pela religião da espírita, né, como eu disse, eu cresci numa religião muito evangélica, fervorosa, assim, e qualquer coisa que não seja evangélico tá errado, até católico, sabe? Tipo, católicos estão errados. Era esse o nível da minha família. E a minha mãe tava fugindo disso, porque ela não tava se identificando com a igreja que a gente frequentava, assim como eu. E ela tava se enxergando numa nova religião e que, né, ela, sabe, a família não tem, por parte dela, não tem preconceito. E era disso que ela tava falando. Aí eu,
Legal, mãe. Que maneiro. Parabéns pra você, viu? Que bom. E aí entramos nesse papo de religião, assim, começamos a conversar muito sobre isso. E aí, em determinado momento, a gente foi pra cozinha e a conversa ficou só entre eu e minha mãe. E aí a gente começou a falar sobre coisas específicas na religião que não nos agradava. E aí eu falei do preconceito. Falei, tipo assim, a igreja é muito homofóbica, né? E aí a minha mãe, ela começou a soltar uns comentáriozinhos um pouco homofóbicos que ela reproduzia dessa igreja que a gente frequentava. E aí eu comecei a defender um pouco demais. E a minha mãe, que não é burra, ela olhou bem pra minha cara e falou: tá defendendo um pouco demais, né, filha? Você é, por acaso? E aí, eu não sei o que deu na minha cabeça, porque assim, eu tava acostumada a negar. Tava acostumada a negar quando me perguntavam. E aí, pela primeira vez, eu não respondi não, eu falei talvez. E aí, achei que ia ser deserdada, achei que ia levar um murro, mas a minha mãe só falou, tá bom. Pra ela não foi um grandíssimo problema de cara. Ela me fez perguntas, tipo, mas e o fulano que você namorava e tudo? E aí eu expliquei mais ou menos como eu me sentia e ela falou que tava tudo bem. E é isso. Ela precisou de um tempo pra processar tudo, ela achou que era uma coisa, tipo, só da fase da adolescência mesmo, pandemia, e me chateava um pouco quando ela demonstrava pensar desse jeito. Mas é isso, né? Nossos pais, às vezes, a gente precisa ter um pouco de paciência com eles, porque se é difícil pra gente entender e aceitar, pra eles também é um pouco. Mas a minha mãe, ela fez algo que, pessoalmente, na minha opinião, foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Uma das coisas mais bonitas que ela já fez pra mim, que foi, ela foi atrás de pessoas LGBT que ela conhecia e pessoas que tinham filhos LGBT para saber como lidar comigo, o que a pessoa sentiu, para ela saber o que fazer. Ou seja, ela foi atrás de conhecer melhor o que eu era, quem eu era, para ela saber como lidar comigo, como me tratar e me apoiar da melhor maneira. Foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. De verdade, assim, eu agradeço muito. Eu tive muita sorte. Tive muita sorte de poder conversar com ela sobre isso e receber o apoio. Ela foi, assim, foi sensacional. A minha relação com ela melhorou muito, inclusive, depois. Tem melhorado muito. Eu tenho uma relação muito boa com ela hoje em dia. Eu me assumi também pro resto da minha família e, assim, até hoje fingem que nada aconteceu. E, pessoalmente, acho que eu prefiro assim mesmo, sabe? Tipo, ninguém me perturbando e querendo controlar a minha vida e opinar na minha vida, eu não poderia me importar menos. Ouvi alguns comentários homofóbicos, assim, não diretamente pra mim, mas, tipo, pessoas falando de mim pelas costas, e eu lembro que me chateou muito na época, mas, sinceramente, depois que eu recebi o apoio da minha mãe, eu parei de me importar. Porque, tipo assim, eu vivo com a minha mãe, eu moro com ela, então, pra mim, a única opinião que importa é a dela. Então, se a minha mãe tá de boa com tudo, então eu diria que isso me empoderou muito, me deu uma confiança muito grande, sabe? Tipo, o apoio da minha mãe me deu uma confiança muito grande. E aí, fui continuando na terapia, continuei a viver a minha vida, dessa vez como lésbica assumida, e com o tempo eu aprendi a me aceitar melhor, e hoje em dia eu vivo completamente bem, e feliz e satisfeita comigo mesma. E foi isso. Basicamente, essa é a história de como eu me descobri e como eu me assumi. Como eu disse, uma longuíssima história, não sei quantos minutos vai ficar esse vídeo. Não dava pra contar no TikTok de forma alguma, tive que resumir muito assim. E eu acho legal trazer esses detalhes, né, os meus sentimentos, os meus pensamentos a respeito de tudo. E é isso. Um beijo, espero que tenha respondido a dúvida de vocês que me perguntam como que eu me descobri e como que eu me assumi.